E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos começar aqui com as videoaulas de FETrans, que seria o fenômeno dos transportes. A matéria de FETrans ela pode ser dividida em 3 tópicos principais, que é a mecânica dos fluidos, a transferência de calor e o transporte de massa. Inicialmente, para você poder entender a transferência de calor e o transporte de massa, você precisa entender a mecânica dos fluidos. E a mecânica dos fluidos ela é dividida em 2 partes: estática dos fluidos e dinâmica dos fluidos. Tá? Então nós vamos estar estudando isso daí primeiro. Mas assim, para você estudar a mecânica dos fluidos, que é você saber como ele vai se comportar em determinada situação, você precisa saber o que é um fluido. Bom, um jeito mais prático de você entender, fluido é tudo aquilo que precisa ter um molde para ter uma forma. Então, vamos pegar aqui como, por exemplo, o sólido, tá? Que é mais fácil de você entender. Vou pegar um canetão aqui. O canetão, ele vai ter essa forma de um canetão em qualquer lugar. Em todos os lugares. Ele sempre vai ter essa forma aqui, tá? A forma de um canetão, beleza? Ele não vai precisar de alguma outra coisa para que ele mude de forma, até porque não vai ter como isso acontecer. Agora vamos imaginar, por exemplo, a água. Vamos imaginar o seguinte aqui. Se eu tenho a água e eu simplesmente jogo ela, ela vai cair no chão e ela vai se espalhar, ela vai se expandir. Beleza? Ela não vai ter uma forma, ela vai virar uma poça. Então, se eu tivesse, por exemplo, um pote aí, um recipiente, sei lá, onde eu conseguisse colocar a água aqui, ó. Concorda comigo? Respeitaria essa característica aqui, de que precisa de um molde para obter uma forma, que é o que aconteceu aqui. Se eu não tivesse esse pote, a água ia se expandir para qualquer lado. Se eu, por acaso, pegar um outro pote aqui, ó. Só que esse aqui tem tampa, tá? E sei lá, eu vou colocar um gás aí dentro. Um gás, se você soltar ele em um ambiente aberto, ele vai se expandir e não vai tomar uma forma que a gente consiga enxergar. Não que nesse caso nós vamos conseguir enxergar, mas deu para entender. Digamos que seja aqui, ó, o oxigênio. Concorda comigo que ele respeitou essa característica aqui? Eu tenho aqui, ó, um molde, que seria esse recipiente, e quando ele está fechado, o meu gás ele vai se moldar, ele vai obter uma forma. Que forma? A desse recipiente. Ou seja, tanto substâncias no estado líquido quanto no estado gasoso, nós podemos dizer que são fluidos, porque respeitam essa característica aqui, beleza? Então, se alguém te perguntar o que é fluido, não é só o líquido, ele pode ser uma substância no estado gasoso também, desde que respeite essa característica aqui. Você tem que entender o seguinte aqui agora. Mecânica dos fluidos, nós vamos estudar estática e dinâmica. Ou seja, temos que entender como ele vai se comportar quando ele estiver estático e quando ele estiver no movimento ali, que seria, no caso, o equilíbrio dinâmico. Então, para isso nós vamos analisar as reações que vão acontecer nessa experiência aqui. Que experiência é essa? Essa experiência aqui é a experiência das 2 placas planas e paralelas, onde eu tenho um meio aqui, que pode ser sólido ou fluido, e eu vou estar movimentando essa placa, e aí eu vou estar vendo o que acontece. Beleza? Vamos começar aqui com um experimento onde o meio, tá, entre as 2 placas é um meio sólido. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, uma força. Eu vou começar a puxar essa placa. Beleza? Quando eu puxar essa placa, concorda comigo que ela vai ter um certo deslocamento? Quando ela tiver um certo deslocamento, esse ângulo aqui, ó, que nós vamos analisar, esse aqui é o nosso ângulo de referência. Ele está parado, ele tem 90 graus aqui. Se eu puxar um pouco a minha placa e ela mudar de lugar, esse meu ângulo de referência, ele também vai mudar. E vamos dizer então que ele seria o θ1. Porém, ele é um meio sólido. Você já deve estar imaginando isso. Você tem um objeto sólido, que seria a placa,
raspando em outro objeto sólido, concorda que você vai ter um atrito muito alto. Logicamente, então, se você aplica uma força desse lado aqui, você vai ter uma reação, certo? Seria uma força de reação referente ao atrito entre as duas placas. Mas o que é importante nesse caso aqui? É que a condição elástica do meio sólido seja respeitada. O que isso quer dizer? Tem um atrito ali, eu apliquei uma força, a placa parou, não mexo mais, tá? Eu posso dizer o seguinte, nesse caso eu vou ter dois instantes. O instante que está em equilíbrio estático, porque ela está parada, eu vou aplicar a força, não vai estar em equilíbrio dinâmico, né? Vai estar se movendo. Só que quando ela para, por conta do atrito, volta ao equilíbrio estático. Esse aqui, ele é simples. Só uma observação, seria isso. Seria a condição do meio deve ser respeitada, beleza? Vamos fazer agora a análise para o meio fluido, que é um pouquinho mais complicada. Porém, é o que nós vamos estar utilizando daqui para frente. Bom, o começo para a análise aqui é o mesmo. Você tem duas placas planas e paralelas. Eu vou aplicar uma força. Então vamos lá, hein? Eu vou aplicar minha força aqui, ó. Se eu aplico uma força, o que eu vou ter desse lado aqui? Eu vou ter uma reação. Só que essa reação vai ser chamada de FATV. O que significa FATV? É a força de atrito viscoso, beleza? Força de atrito viscoso, beleza? Bom, novamente, se eu aplico uma força, esse nosso ângulo aqui, ele vai ser alterado. Beleza? E agora entra uma diferença muito importante do meio sólido. Dá um exemplo aqui. Deve ter acontecido de cair um chinelo na piscina. Você já deve ter visto isso daí, pessoalmente, eu acho. Quando cai um chinelo na piscina, o que ele faz? Ele boia. Mas ele não boia parado. Ele boia e vai deslizando. Quando ele vai deslizando, vocês percebem que ele não para mais. Ele fica lá, boiando, deslizando o resto da vida. Por que isso acontece? Porque a partir do momento que ele começa a deslizar, ele obtém uma velocidade, por causa dessa força que eu apliquei nele. Ele está lá com uma velocidade, e essa velocidade vai ser sempre constante. Por que ele não para? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho essas partículas aqui do meio fluido, que estão conectadas diretamente com a minha placa. É como se fosse literalmente aquela camada de água que está encostando na parte de baixo do chinelo. Como eu disse, a placa vai começar aqui, ó, a ter uma velocidade constante, ok? Quando ela tiver essa velocidade constante, a camada d'água vai obter essa mesma velocidade. Vai começar a deslizar junto com ela. Justamente por conta disso, a partir do momento que eu puxo, ó, vai continuar em movimento. Ela estava em equilíbrio estático, eu apliquei a força, ela ganha uma velocidade e nós não vamos mais obter equilíbrio estático que nem acontecia no sólido. Lembra? O sólido estava parado, você puxava, ele entrava em equilíbrio dinâmico, estava em movimento, voltava para o estático por causa do atrito. Nesse caso, é diferente. Por quê? Porque o meio fluido, essa camada que está encostada na placa, fica com a mesma velocidade que a placa. Isso nós vamos chamar de condição de não deslizamento. Só que a condição de não deslizamento não vai acontecer só na placa superior. Também acontece na placa inferior. Ok? Aqui, ó. Nós também temos isso na placa inferior. Aqui em cima, como eu disse, o fluido vai obter a velocidade da placa. E aqui embaixo? Bom, vamos voltar aí de novo para o exemplo da piscina. Você tem o chinelo se mexendo aqui em cima. Você acha que o fluido vai sentir lá embaixo? Ele não vai sentir. Ah, Gabriel, mas é porque o chinelo é pequeno. E a piscina é grande. Não interessa, ele não vai sentir. Então, se ele não vai sentir, não vai ter movimento, concorda comigo que nessa parte aqui de baixo, a velocidade ela é sempre zero por conta
da condição de não deslizamento. Mesma condição que ocorre aqui em cima. Porém, nesse caso, a velocidade ela vai ser constante. Beleza? Acho que deu para entender. Se eu fosse ainda analisar pela lei de Newton, a minha placa, eu ia ter o quê? Que F menos FATV é igual a massa vezes a aceleração. Só que o que acontece? Lembra que eu falei para vocês, a velocidade é constante? Se minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Então a aceleração é zero. Eu posso dizer então para vocês que para esse caso, a força de atrito viscoso é igual à força que eu estou aplicando lá na outra ponta? Eu posso falar isso para vocês. Tá? Basicamente vai ser assim que o fluido vai se comportar. A parte do fluido que encosta na placa, onde está havendo movimento, o fluido ganha a velocidade igual à da placa. E aqui embaixo vai ser zero a minha velocidade, porque o movimento aqui em cima não vai conseguir alterar aqui embaixo. Beleza?